paz do Senhor para os meus irmãos. Quero fazer mais uma leitura, mais um texto, na verdade comentar um texto que é de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo de número 32, que é um texto conhecido da igreja. Os irmãos que leem a Bíblia, que são alunos da escola dominical, sabem que se trata do ocorrido dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles sabiam da promessa, eles tinham conhecimento das Escrituras, andaram com Jesus, mas em certo momento da vida deles, eles passaram por deslizes, eles pensaram em desistir de abandonar o barco, porque nós vemos no início da leitura que eles estavam caminhando a cerca de quantos estádios, ou aldeia que ia no mesmo dia, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Estavam saindo de Jerusalém, caminhando 60 estádios, indo a caminho de Emaús. Quando eles estão no meio do caminho, o texto diz que eles iam conversando. Jesus se aproxima deles e, de uma forma a qual eles não reconheceram a Jesus, mas Jesus ele chegou no momento da vida daqueles homens que estavam abandonando a promessa e indo para Emaús, num momento confuso, porque eles sabiam que Jesus não estava mais no sepulcro, porque eles relatam para o próprio Jesus que algumas mulheres tinham ido no sepulcro, tinham visto anjos, mas o corpo não estava mais lá. E como que agora, no momento caminhando para Emaús, eu antes estava seguindo Jesus, sabendo de todas as palavras, de todas as promessas, o ocorrido acontece e agora eu abandono tudo e vou caminhando para Emaús. Mas o texto diz que Jesus aparece enquanto eles conversavam entre si. Jesus aparece no momento em que eles estavam confusos. E nós temos que entender que muitas das vezes Jesus aparece na nossa vida nesse momento, no momento em que estamos confusos, no momento onde não sabemos que decisão tomar, no momento onde não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda, o que fazer. Isso é normal do homem. É normal do homem ele estar confuso em certo momento da vida. Mas o homem que está confuso na sua vida, independente do momento, Jesus ele aproveita essa hora. Jesus se aproxima daqueles discípulos para conversar com os discípulos. E Jesus se faz de desentendido e diz assim: que palavra é estas que vocês estão conversando no meio do caminho? É óbvio que Jesus, pela sua onisciência, sabia do que se tratava, sabia do que eles estavam conversando. Mas Jesus pergunta ainda assim: por que estáis tristes? Então nós vemos aqui que Jesus se preocupou com aqueles discípulos. Primeiro, Jesus chega no momento a qual eles estão aqui confuso. Quando Jesus chega no momento que está confuso, agora Jesus vai conversar com eles, apresentando uma preocupação com eles, porque Jesus disse: por que estáis tristes? Jesus pergunta aos discípulos. E a pergunta é essa: por que no meio dessa confusão, sabendo que existe promessa na tua vida, sabendo que existe palavra de Deus na tua vida, diante dessa confusão, por que você está triste? Se existe um Deus que vela por você, se existe um Senhor que cuida de você, por que estás triste? Por que não usar a fé e não acreditar na palavra? É normal que a tristeza venha, mas a tristeza ela não pode permanecer no coração do cristão, porque a fé dele alimentada através da palavra, traz alegria, traz conforto, traz consolo ao coração. A presença do Espírito Santo, ela não quer dizer que você não vai ter tristeza. Sim, eu tenho tristeza, mas a tristeza não me abate, a tristeza ela não me derruba, a tristeza ela não para comigo. Por isso Jesus se preocupa logo: por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome é Cleopas,
começa a discorrer o que tinha acontecido por Jerusalém, falando que era um profeta poderoso, um homem que Deus tinha as palavras dele, Deus estava com as palavras dele, um homem que estava em Jerusalém fazendo milagre, até que chegando no versículo 28, Jesus ele dá a entender que ele está indo embora. Jesus ele dá a entender que vai passar direto, como se estivesse dizendo: olha, chegou, o meu caminho é só até aqui, eu estou indo direto. Mas Jesus, ele fez ali de meio que desentendido, porque Jesus sabia que aqueles homens iam convidar, mas Jesus tinha uma palavra para aqueles homens, Jesus tinha algo para revelar àqueles homens, mas observe que Jesus, ele espera eles clamarem pela presença dele. Eles esperam. E nesse versículo aqui de 29, versículo 29 aí do capítulo 24 de Lucas, o coração deles já ardia. Lucas, quando escreve lá no versículo 32, o coração deles já estavam ardendo desde o início. Lucas, aqui ao escrever, só apresenta que os corações deles ardiam, mas o coração deles ardiam desde o início da conversa, porque a presença de Jesus traz algo diferente. A presença de Jesus traz algo diferente na vida do homem. A voz de Deus traz algo diferente na vida do homem. O homem, quando está verdadeiramente disposto a ouvir a voz de Deus, ele sente algo diferente, porque é a palavra de um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem, que tudo é na vida daqueles que precisam dele. Aí eles pegam, Jesus finge que vai passar direto, e ele diz assim: fica conosco, fica conosco. Aquela prosa no meio do caminho fez com que eles clamassem: fica conosco. Será que tudo que Jesus tem dito para nós até hoje, nessa caminhada cristã, não nos dá motivo de dizer: fica conosco, Jesus, fica conosco, nós amamos essa palavra nos faz diferença, essa palavra alegra o nosso coração, arde o nosso coração, fica conosco, Jesus. Mas muitos, em vez de clamar, fica conosco, estão afastando-se de Jesus, por causa das atitudes, por causa das palavras, por causa dos pensamentos. Todo pensamento, toda palavra, toda atitude que te afasta de Jesus, transforma tudo isso, arranca, tira tudo isso da sua vida e fica com essa palavra: fica conosco, Jesus. Porque o próprio Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E aí Jesus fica ali com aqueles homens, e aqueles homens, ao estarem na mesa com Jesus, Jesus parte o pão. Na comunhão nós conhecemos Jesus. Quando Jesus parte o pão, aqueles homens conhecem a Jesus. No versículo 30 diz assim: e aconteceu que, estando eles com ele na mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. As pessoas só vão reconhecer verdadeiramente Jesus no meio da igreja, no meio da família, no meio da membresia, só vão reconhecer no partir do pão. Por quê? Por causa da comunhão. A comunhão apresenta Jesus. Não perca a sua comunhão com Cristo, não perca a sua comunhão com a sua família, com a sua igreja, com os seus irmãos. Não perca, a comunhão revela Jesus. O texto que está dizendo que quando Jesus partiu o pão e deu para eles, eles reconheceram que era Jesus. E aí no versículo 32, para finalizar, diz: e disseram um para o outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não foi Jesus que disse para eles: quando eu falo, o coração de vocês é o mesmo? Quando eu falo, acontece alguma coisa diferente na vida de vocês? Não foi Jesus, foi eles mesmos que reconheceram. Eles mesmos reconheceram que era Jesus. Porque porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam a Escritura? Mais uma vez se confirma que a palavra de Jesus é fogo no coração dos que param para ouvir a sua voz.
A palavra de Jesus é um ardor que aquece a alma, aviva o espírito e muda a situação do homem. Então entenda que no meio do caminho, quando acontecer a confusão, a dúvida do que fazer, Jesus tem uma palavra para você. Jesus chega no momento da dúvida, Jesus chega no momento da incerteza. Pode ter certeza que Ele vai chegar e vai chegar se preocupando com você, dizendo: por que está triste? Eu cheguei na hora da dúvida e agora eu te pergunto: por que está triste? Qual é a sua tristeza? E aí Jesus vai começar a te dar uma palavra que vai aquecer o teu coração. Você vai voltar às promessas. Lembre que eles não permaneceram em Emaús, eles voltaram para Jerusalém. Jesus vai te dar uma palavra, e esta palavra vai fazer você voltar aos marcos antigos. Essa palavra vai fazer você voltar a acreditar na promessa dele. Eles voltaram correndo para Jerusalém e disseram: nós vimos Jesus, Ele vive, aleluia, Ele vive. Que Jesus venha permanecer vivo na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e te dá esta palavra: não desista, não pare, não volte atrás. Se você se encontra a caminho de Emaús, volte correndo, porque a palavra e a promessa dele é viva para todos aqueles que nele crê. Que Deus te abençoe de uma forma gigantesca e que esta palavra venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus.